Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Bem, aqui estamos no Japão. São 5 para as 9 da noite, né? E com certeza vocês estarão nos horários de cultos. Não sei qual horário que você estará assistindo este vídeo, mas de uma forma atípica está acontecendo no mundo todo, né? A igreja tomou uma atitude diferente para compartilhar a sua palavra. O templo está fechado, mas a igreja somos nós. Por isso vamos continuar adorando a Deus na sua essência. Onde você estiver, vamos aprender aqui, já pegando o gancho do que tem acontecido, e agradecer a Deus a condição em que nós estamos. Muitos irmãos podem até pensar, puxa vida, assistir pelos vídeos, pela internet, for assim, eu vou assistir os vídeos de outros pastores, mais com nomes e tal, né? O problema é que a igreja local, onde você congrega, é que te apoia, os pastores locais é que te dão suporte espiritual. Então, para honrar, nós devemos estar participando dessa maneira e nos unir como uma grande família. Hoje nós compartilharemos uma palavra pela tua família, pela nossa família. Acho que uma palavra assim que Deus colocou no meu coração. Nós estivemos orando e pedimos para que Deus nos orientasse, que o Espírito Santo pudesse nos orientar. Hoje é o domingo da família, domingo onde costumeiramente nós iríamos nos reunir no salão, mas nós continuamos sendo igreja. Portanto, como igreja de Cristo, vamos orar, pedir para que o Espírito Santo possa estar nos conduzindo nessa palavra. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, Pai. Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo os seus preceitos, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos. Que nesta noite nós possamos ouvir a tua voz, possamos estarmos ligados no teu Espírito Santo, Pai. Conduz esta palavra em nome de Jesus. Bem, amados, vamos abrir aqui as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 6, verso 9. A Bíblia nos diz, vamos ler alguns versículos para nós entendermos o contexto, né? Gênesis capítulo 6, versículo 9. Gênesis capítulo 6, versículo 9 nos diz o seguinte. Vamos do versículo 8, né? Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Versículo 10. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Versículo 11. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Mas contigo estabelecerei a minha aliança. E entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de seus filhos contigo. Lá na frente, no capítulo 7,
a partir do versículo 1, nos diz o seguinte: depois disso, Senhor, a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. Noé entrou na arca e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Amém? Bem, esse episódio aconteceu lá no início da criação, lá em Gênesis. Porém, o período onde a Bíblia diz que os homens se corromperam. Havia muita violência, havia uma falta de amor tremendo. E a Bíblia diz lá no início que Deus se arrependeu de ter feito o gênero humano. Deus se arrependeu de ter feito o ser humano. E decidiu dar cabo na vida humana. Mas houve um homem que a Bíblia diz que Deus achou graça diante de seus olhos. Esse homem era Noé. E através de Noé uma nova geração poderia ser refeita para que pudesse adorar a Deus. Deus então, por causa de um justo, fez um plano. Você vai construir uma arca, vai pegar sua esposa, os teus filhos, as esposas dos seus filhos e vão entrar na arca. Mas ele deu oportunidade para várias pessoas que estavam naquela época. Noé tinha 500 anos quando recebeu essa incumbência, essa missão de construir a arca. E durante 100 anos, porque naquela época vivia-se muito, né? Noé tinha 500 anos, com 600 anos, 100 anos após, Noé pegou e começou a entrar na arca. Então, durante esse período todo, olha só como Deus foi paciente com a humanidade. Deus deu oportunidade para que aqueles que crescem pudessem entrar na arca juntamente com Noé. Mas com certeza Deus já sabia que a maioria, ou se não todos os seres humanos, iriam estar zombando, rindo, dizendo que Noé é um velho louco construindo um barco em cima de uma montanha. Talvez dizendo, olha, Noé está fora de moda. Nos dias de hoje, é o que tem acontecido. A Bíblia diz que no final dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos ia esfriar. Eu sou convertido desde 1977, já vai para 41 anos. Já vi muitas coisas acontecendo no meio cristão. Naquela época que era difícil ser cristão, onde nós éramos a minoria, éramos perseguidos. Quando a gente ia fazer cultos ao ar livre, nas praças, nós éramos perseguidos. Não existia autoridade nem leis que nos amparassem naquela época. Quantas vezes nos colocavam para correr das praças, jogavam pedras e nós tínhamos que sair calados e ainda orando por eles. E eram os tempos difíceis e a igreja era uma igreja unida, né? Uma igreja assim que eu sei que a igreja Quadrangular e Viçosa tem uma história também. Procure saber com os mais antigos aí que a igreja de Viçosa, a Quadrangular de Viçosa também passou por períodos tenebrosos, períodos difíceis de perseguição. Teve época de ficar ali no colégio de Viçosa, fim de semana, fazer culto, cedido por uma salinha ali no colégio de Viçosa. Teve época que ficou compartilhando um salão. Durante o dia era tipo um bordel e à noite usava-se para fazer cultos, que não tinha local. Ninguém alugava salão para crente naquela época. Era proibido, era quase um crime. Mas a igreja cresceu, a igreja ela reagiu, a igreja ela expandiu em meio às dificuldades. E agora? Ninguém esperava. Vamos voltar um pouquinho, não precisa voltar muito, em 2019, o ano passado.
Ninguém imaginava que hoje a humanidade não é viçosa, não. A humanidade estaria passando por essa situação. Eu e você, nós nunca iríamos imaginar que iríamos estar passando por isso. Não é uma cidade, não é um estado, não é um país. É a humanidade, o globo terrestre. Foi declarada uma pandemia. O que é a pandemia? Quando uma epidemia se instala em todos os continentes e países. São poucos países que não têm essa doença espalhada. Talvez por falta de divulgação. País da África subsaariana, por exemplo. Países fechados como a Coreia do Norte. Mas, enfim, hoje podemos sentir na pele. Estamos acuados. Quarentena, vírus, morte. Lá na Itália está um caos, campo de guerra, campo minado. Eventos e locais públicos nunca haviam fechado depois da Segunda Guerra Mundial. Então o que está acontecendo atualmente é um fato histórico. Eu e você estamos fazendo parte da história. Infelizmente, um período trágico. Mas, para nós, que somos cristãos, compreendemos que ainda não é o fim, é o princípio das dores. Assim como Noé anunciou durante 100 anos que iria chegar o dilúvio, preparou ali a arca, porque a promessa era para a família, mas outras famílias poderiam entrar também. Nada impediria de entrar, só que ninguém acreditou. E Deus, através da promessa que havia feito a Noé, Ele fez com que a sua família fosse salva. Por causa de um justo, a família foi salva. E quando começou o dilúvio, quando as águas começaram a subir, as pessoas começaram a correr de um lado para outro. Naquela época não existia Facebook, não existia WhatsApp, mas com certeza as notícias correram. Ah, aquele velho louco que estava construindo um barco lá em cima. Vamos lá que ele tem um barco grande, vamos ver se a gente consegue entrar. Aí um corria, outro corria, só que as portas já estavam fechadas. Eu imagino o desespero daquelas pessoas ali fora. Ou outras até incrédulas, ainda dizendo, isso vai passar, já teve chuva assim, é besteira. Na verdade, não existia chuva ainda naquela época. Foi a partir dessa época que começou a ter chuva. A Bíblia diz que existia só uma névoa que vinha e umidificava os locais. Era perfeito. Então, nem as pessoas vendo as precipitações, a água brotava do chão e foi inundando tudo. As pessoas começaram a crer somente quando as águas já invadiram um certo nível. Aí uma grande parte começou a acreditar e querer correr para o monte onde estava a arca. Mas já era tarde. Quando a maioria já estava mortos, só ficou a arca. Depois encheu toda a face da terra. Só tinha água. A única coisa seca, o único local seguro do planeta era dentro da arca. Onde Deus, por causa da humildade, do fervor, da aliança que um homem chamado Noé havia feito com ele, ali se salvou uma família. E você, meu irmão, minha irmã, foi um privilegiado por Deus te escolher, ser conhecedor da palavra, para poder resgatar a sua família. O momento é agora. Nós estamos tendo a oportunidade
Estamos tendo oportunidades de resgatar conceitos e valores dentro da família. Vamos nos unir. Eu sei que tem pessoas que estavam distantes do Evangelho, mas que um dia ouviu a palavra de Deus, está lembrando de tudo que ouviu e está dizendo: vamos voltar para a casa do Pai. E nós temos que estar preparados para receber esses irmãos. Porque o ser humano chegou num nível, num ponto tão de autossubsistência que foi se esquecendo de Deus. As coisas de Deus foi se tornando banal, as coisas sagradas se tornando banais, zombando, assim como nos tempos de Noé. As coisas de Deus foi se tornando secundárias, sendo que a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Graças a Deus que o Evangelho cresceu, mas nunca na história da igreja teve uma igreja tão fraca na face da terra. Lá no velho continente, na Europa, onde começou ali na Alemanha, começou ali o protestantismo, onde renasceu a igreja de Cristo, Inglaterra, França, Escócia, países berços do cristianismo, do protestantismo, estão fechando igrejas. Estados Unidos, tão poderoso, mandava milhares de missionários para o mundo todo, inclusive a Igreja Quadrangular nasceu lá nos Estados Unidos, através da fundadora Aimee Semple McPherson. Los Angeles, até hoje tem lá o Templo dos Anjos em Los Angeles. E quantos missionários não foram enviados para o mundo? Quantas pessoas foram alcançadas através do Evangelho, através da igreja americana? 80% dos americanos são protestantes, mas despejou no mundo uma podridão tão grande, banalizou as coisas sagradas. O Brasil, num certo período, cresceu também, se tornou um celeiro de missionários, enviando missionários para todos os lados. Mas a igreja cresceu e um pouco se acomodou. E o evangelho pregado nos dias de hoje é evangelho egoísta, evangelho onde as pessoas vão para a igreja por interesse, porque quando está tudo bem, não buscam a Deus. Quando está tudo bem, melhor ir para a praia, melhor ir para outros lugares. Só que chegou um tempo, assim como na época de Noé, que Deus falou assim: eu vou só dar um toquinho. Tudo está no controle de Deus. Deus só tirou um pouquinho, alguns milímetros somente, por sobre a humanidade. Olha o que aconteceu. Um ser invisível, um vírus que não se consegue enxergar a olho nu, parou a humanidade. Parou a humanidade. Mas onde estava Deus? Por quê? Por quê? Por quê? Irmãos, a humanidade, ela está caminhando a passos largos para o inferno. Jesus está às portas. Noé foi resgatado por Deus na arca. Jesus é a arca e pode resgatar a nossa família também. Chegou o tempo onde nós estaremos sendo resgatados pelo Cordeiro. Nesse momento de coronavírus, nesse momento de pandemia, a igreja deve estar mais firme do que nunca. A família de Cristo deve estar mais unida. Vamos deixar de lado diferenças, porque Deus está fazendo um sacode. Deus está balançando a árvore. Os maus frutos vão cair.
eu vi essa semana, não acreditei, uma igreja evangélica fazendo uma campanha vendendo álcool gel ungido por R$500. Veja só onde está a ganância de muitos, e muitos sendo enganados. A Bíblia diz que muitos serão enganados, muitos são chamados, poucos escolhidos. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. Então não confunda as coisas. Houve um episódio também lá em Êxodo, capítulo 12, foi quando o povo de Israel estava voltando para a terra prometida. Até então eram escravos no Egito. E Deus levantou um líder, Moisés e Arão, para que pudesse conduzir o povo. Mas tinha um empecilho, tinha a arrogância de um rei, de um monarca, do faraó. Fez várias propostas, mas através da orientação de Deus, Moisés não aceitou nenhuma. E falou assim, se não deixar ir, Deus vai jogar 10 pragas. E foram várias pragas. Inclusive gafanhotos, que esse coronavírus acabou apagando um pouco dos noticiários. Mas existe a praga dos gafanhotos passando pela África, pelo Oriente Médio e chegando já na China, devastando milhares e milhares de hectares de plantação, onde essas pessoas já não tinham o que comer e vão passar mais fome ainda. As coisas estão acontecendo, irmãos, estão acontecendo. Pessoas estão morrendo todos os dias através da violência. Deus quer dar um basta. E nós, como Igreja de Cristo, como família de Deus, temos que nos levantar nessa geração. No livro de Êxodo, fala que na última praga era a morte dos primogênitos. Deus avisou para que todas as famílias se recolhessem para dentro de suas casas. Olha que interessante, versículo 3 do capítulo 12 de Êxodo. Falai toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só, com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número de almas, cada um conforme o seu comer, fareis a conta conforme o cordeiro. Isso chama-se unidade. As famílias deveriam se recolher ali, nas suas casas, matar um cordeiro sem mácula, sem defeito. Mas existiam aquelas pessoas que não tinham condições de ter o cordeiro, os mais pobres, os mais desfavorecidos. Aí Deus falou assim, quem tem, reparte com quem não tem. Diferente do que tem acontecido hoje, as pessoas que têm dinheiro estão indo no supermercado comprando todo o estoque de álcool gel, todo o estoque de máscara, todo o estoque de papel higiênico. Isso aconteceu aqui no Japão, está acontecendo na Europa, Estados Unidos, e deve chegar isso no Brasil também. Deus falou o contrário, para que nós pudéssemos repartir, compartilhar. O cordeiro, um símbolo, naquela época da Páscoa, um símbolo de Jesus Cristo hoje, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós temos que compartilhar o cordeiro com quem não tem. Compartilhar com aqueles que precisam. Agora é o momento onde as pessoas estão temerosas. Onde as pessoas estão vendo que a água está subindo. Agora é a hora. Usa as redes sociais, usa a internet. Se você não pode sair de casa. Mas fale desse Deus poderoso. Compartilhe o cordeiro aí. E a ordem era que tome o sangue, coloque nas ombreiras e na verga da porta das casas em que comerem.
E naquela noite comerão carne assada no fogo, com pão asmo, com erva amargosa. E aquele sangue vos será por sinal nas casas onde estiverdes. Onde estiver esse sangue, passará por cima de vós, e não haverá entre vós pragas de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Interessante que Deus manda também comer a carne assada com pão asmos e ervas amargosas. Pão asmos, pão sem fermento. Sabe por quê? O fermento leveda. O fermento, ele dá uma falsa sensação de saciedade. Deus está falando que nós temos que comer coisa que sustenta, é a palavra de Deus. Não comer boatos. A Bíblia diz que o fermento, ele leveda toda a massa. Não ficar levando conversa desnecessária. Tirar toda a levedura de dentro da igreja, de dentro da família. Porque Deus agora, através desta praga, vamos dizer, do coronavírus, nivelou a toda a humanidade. Eu acho que hoje está tendo mais vantagem as pessoas mais simples, mais humildes do que os ricos. Parou todos os aeroportos do planeta. Os ricos não estão podendo mais viajar para lá e para cá. Quem trouxe essa doença para o Brasil foram aqueles que têm condições de ficar viajando no mundo, não é pobre não. Mas quais são os que estão morrendo primeiro? Os mais ricos. Pensa bem, se nós fomos ver um local ali bem no interiorzinho, lá, vou dar como exemplo, lá em Guaraciaba, por exemplo, lá na Penha, lá no interior do interior ali, ó, ali a vida continua normal. As pessoas ali continuam trabalhando, cortando sua mandioca, batendo seu arroz no pilão, comendo. Mas não estão indiferentes. Eles estão olhando da sala VIP, por quê? São simples, mas o alcance até chegar ali vai ser menor do que em grandes cidades. Deus está fazendo um mover muito grande e temos que entender isso. Quando passou a última praga do Egito, era a mortandade dos primogênitos, mortandade de um ente querido, de alguém da família. O negócio foi estar debaixo do sangue do Cordeiro. E nessa noite vamos aproveitar a oportunidade de estar orando por você, orando pela sua família, orando pela família de Deus. Depois desta praga, eu creio que Deus vai levantar uma grande igreja. Deus já está levantando uma grande igreja. Você e eu, nós fazemos parte dessa igreja. Nós, conhecedores da palavra, temos condições de levarmos, compartilharmos o Cordeiro com aqueles que não conhecem. Então façam isso. E Deus estará livrando a nossa família da mortandade. Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não é abusar, não, eu sou cristão, tenho fé, então eu vou abusar, eu vou entrar lá, fazer de qualquer maneira, não preciso ficar obedecendo as regras de higiene, de sanitárias, não. Eu vou, eu volto, que eu tenho fé em Deus. Deus cuida sim. Quando Satanás levou Jesus para ser tentado, lá no alto do pináculo do templo, disse, olha, está escrito que se deres ordens aos anjos para se livrar do mal, ele livrará. Então pula daqui de cima. Mas Jesus, como homem,
Ele como Deus ele seria livrado, mas como homem, que ele estava como homem, ele sabia que se ele pulasse lá de cima, o diabo tentou isso. Se ele pulasse lá de cima, ele ia se esborrachar lá embaixo. E o plano de Deus estaria correndo risco. O plano de salvação para mim e para você. O que ele falou? Arreda Satanás. E nesta noite, nós queremos ser fortalecidos na fé. O livro de Cantares nos diz que o inverno já passou e a chuva já cessou. Aparecem as flores na terra. Chegou o tempo de cantar. Hoje eu e minha esposa estivemos num parque aqui perto, que o inverno já está acabando aqui. Sexta-feira foi início da primavera, aí no Brasil, ao contrário daqui, foi início do outono. Aqui está acabando o frio. Aí vai começar o frio. Então, aqui nós já passamos pelo pior. Está controladinho aqui. A Ásia, aqui do lado, na Coreia do Sul, onde a igreja é gigantesca, foi espalhado o coronavírus numa igreja de 9.000 pessoas, mas a igreja se uniu, orou, jejuou, e Deus tirou aquele país da lista dos países perigosos. Fizeram uma atitude assim impressionante na Coreia do Sul, aqui do lado. E Deus livrou aquele povo, porque tem uma igreja forte ali naquele país. E o Brasil tem uma igreja forte e precisa estar orando. Vamos orar. Curve a sua cabeça onde você estiver. No carro, na empresa, na sua casa, talvez de quarentena. Você é a igreja de Cristo. O salão é onde a igreja se reúne. Igreja somos eu e você. Curve sua cabeça. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, porque estamos vivendo dias de restauração da família, da igreja, do teu povo. Sabemos que a tua vinda é próxima, Senhor. Obrigado por nos preparar, Senhor, mais uma vez. Pedimos a tua bênção, Senhor, sobre nossas vidas. Livra de todo mal a nossa família. Livra de toda doença, de toda praga, de toda maldição. Alcança aqueles que ainda não conhecem a tua palavra. Em nome de Jesus, nós, como Igreja de Cristo, não aceitamos o mal sobre o país. Não aceitamos o mal sobre a humanidade, Senhor. Cuida, Senhor, de cada um, onde estiver. Em nome de Jesus. Abençoe a cada família. Abençoe a cada irmão. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Fica firme. Em nome de Jesus. Amém. Dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, a que persegue